palavra, então. De facto, eu tomaria as palavras que foram ditas aqui pelo colega de bateria, João Ferrão. Eu retomaria a ideia de crise que aqui foi apontada e gostaria, digamos, logo para abrir a conversa, expor, digamos, uma ideia que até agora não tem sido veiculada pelos nossos médias. Portugal sofreu uma bolha imobiliária, foi uma bolha imobiliária gravíssima, comparável à de Espanha, embora se tenha refletido pelo número de construções mais do que pela evolução dos preços. Portugal tem, em certa medida, um problema de subprime interno. Se usarmos os critérios americanos para hipotecas subprime, nós vemos que boa parte das hipotecas que foram concedidas em Portugal, sobretudo na última década, são hipotecas subprime. Nós, em certa medida, não tivemos o problema das hipotecas subprime na medida em que não compramos hipotecas americanas titularizadas e não compramos porque as produzimos cá. Os nossos bancos ofereceram hipotecas a taxa de juro variável, com esforços altíssimos, por imóveis sobreavaliados, taxas de juros variáveis, já disse isto, e que agora vão dar problemas, tal como deram as hipotecas americanas. E também é importante ser dito que nós tivemos uma bolha imobiliária e que estas bolhas imobiliárias são cíclicas. O imobiliário tende a mover-se por ciclos de 20 anos. E nós tivemos, sensivelmente, desde que entramos na União Europeia até 2006, uma subida constante dos valores nominais do preço do imobiliário, às vezes muito ligeira, outras vezes bastante mais acentuada, e de resto, já desde 1965 até 1985, vínhamos também assistindo a subidas constantes dos valores nominais do preço do imobiliário, devido ao êxodo rural que se fazia sentir do interior para o litoral e depois das ex-colónias para Lisboa. Portanto, quem hoje em dia se dedica ao imobiliário e ao urbanismo está confrontado com um palco que não se via desde os anos 60 do século XX. Uma descida dos valores nominais do preço do imobiliário e dos valores reais do preço do imobiliário. Os valores reais já tinham decrescido pouquinho, episodicamente, noutras décadas. Ao contrário do que se passou nos Estados Unidos, esta bolha imobiliária, as verbas movimentadas para a bolha imobiliária não beneficiaram a construção em si mesma, beneficiaram, e sim, a pura tipo de especulação pelos solos, de forma que o dinheiro, as hipotecas contraídas pelos portugueses para pagar imobiliário, essencialmente pagaram, repito, especulação sobre o solo e não tanto custos de construção. Os portugueses pagaram um preço exorbitante por metro quadrado de habitação, mas só uma ínfima parte, uma parte bastante reduzida, um terço ou um quarto do preço do final dos imóveis é que foi destinado aos custos de construção. Tudo o resto foi especulação sobre o solo e a percentagem dedicada aos custos de construção foi tão baixa que nós, devido a isso, tivemos de nos ver condenados a uma qualidade de construção, de regra geral, muito baixa em termos de relação qualidade de preço. E para terem uma ideia do montante desta bolha imobiliária em termos financeiros, basta que vos diga que em 1990 Portugal tinha uma dívida total hipotecária de 5 mil milhões de euros. Em 2010 a dívida total hipotecária portuguesa são 122 mil milhões de euros. Ou seja, durante estes 20 anos o produto interno bruto, ou seja, a nossa riqueza gerada anualmente subiu 40%, mas a dívida hipotecária aumentou 2.300%. A esta dívida hipotecária temos de somar a dívida contraída pelos promotores, essencialmente para especular sobre o solo, e a dívida contraída pelos construtores para financiar os custos de construção. Que, no total, se nós somarmos a dívida total portuguesa para pagar imobiliário, resulta, a dívida privada portuguesa deve dar na volta dos 110% do PIB, o que representa cerca de uns 80% da dívida privada total portuguesa. Nós temos a maior dívida, talvez a maior dívida privada da nossa história, e a maior parte dessa dívida privada da nossa história foi absorvida por operações de especulação sobre o solo. Se nós considerarmos ainda que essa dívida foi contraída essencialmente junto da banca estrangeira, por condições de crédito que nos foram sendo de acesso ao crédito da nossa banca, aceder ao acesso ao crédito na banca da Europa Central, se nós tivermos isso em conta, nós vemos que, enquanto coletivo, cometemos o disparate de contrair a maior dívida privada da nossa história
para pagar solo português a uma minoria de portugueses que com ele especularam. Isto é, quer dizer, a maior dívida da nossa história para pagar solo português. Solo, nu, antes de qualquer construção. Isto são ciclos. O preço do imobiliário manteve-se sempre a subir desde 86 até 2006, essencialmente porque as taxas de juros foram descendo. O mercado imobiliário, ao contrário digamos assim, da ortodoxia vigente hoje em dia da escola neoclássica de economia, o mercado imobiliário não é um mercado onde possa, nem teórica nem praticamente, existir liberdade de concorrência. O mercado imobiliário pode existir liberdade de concorrência ao nível da construção, mas não há livre concorrência nem ao nível do mercado de solos. O mercado de solos, que é responsável pela maior formação do preço, é um antimercado onde uma desregulamentação só leva a que os preços aumentem, leva a retenção especulativa dos imóveis e, de facto, nós vemos isto bem patenteado no resultado final desta bolha imobiliária. As condições de acesso ao crédito foram sempre baixando, as condições de acesso ao crédito foram estando sempre, de um modo geral, cada vez mais favoráveis ao longo de 20 anos. Os portugueses puderam se endividar cada vez mais para pagar imobiliário. Isso não nos serviu para termos melhores casas, nem maiores nem melhores casas. Serviu-nos simplesmente para comprarmos casas com a mesma qualidade de sempre, mas a um preço muito mais elevado. E serviu-nos também para produzirmos um excedente de habitação sem precedentes na nossa história. Mais de 60% da habitação em Portugal tem menos de 30 anos. No ano 2000, os censos de 2001 revelavam que por volta de 2000 nós tínhamos cerca de 550 mil casas vazias em Portugal, parte das quais não vazia à venda, em 2000. De 2000 até 2010 nós construímos mais 650 mil novas casas. Ou seja, se é verdade que, como disse o engenheiro Vítor Coias, entre 1996 e 2002 nós construímos uma casa nova a cada 5 minutos, nos anos que seguiram nós abrandámos bastante o ritmo e conseguimos só produzir uma casa nova a cada 10 minutos. O que, portanto, marcou de facto um progresso. Entretanto, chegámos a uma situação em que os preços, na medida que aquilo que determina o preço do imobiliário, sendo um antimercado, é a máxima capacidade de endividamento das pessoas e não o custo de construção, enquanto a capacidade de endividamento das pessoas foi aumentando, o preço do imobiliário foi subindo. De maneira que, quando nós começámos nos anos 80 com taxas de juros de 20 e tal % ao ano, à medida que as taxas de juros foram baixando, o preço do imobiliário foi subindo e a dívida também. Quando a taxa de juros desce 1%, o preço do imobiliário sobe entre 10% a 20%. Quando é que esta bolha imobiliária arrebentou? Esta bolha imobiliária arrebentou quando simplesmente não era possível descer mais os juros, alargar mais os prazos de amortização dos imóveis. E recordo-me do momento em que me apercebi que a bolha imobiliária em Portugal tinha morrido, pessoalmente, claro que outras pessoas já tinham visto, quando comecei a ver cartazes na rua a anunciar crédito imobiliário a 50 anos, com 2 anos de período de carência, a taxas de juros de volta dos 3%. Isto, em termos de cálculo financeiro, significa que chegou-se ao fim do poço das hipotecas. Chegou-se ao fim. Não é possível ir buscar mais dinheiro ao futuro. E quando uma hipoteca, é ir buscar dinheiro ao futuro. E por questões matemáticas que não têm nada a ver com a longevidade humana, não é possível ir buscar dinheiro muito mais além de 50 anos. Não é possível. Porque uma questão matemática, não é questão da longevidade humana. Esgotou-se o poço em 2006, 2007, e desde então herdámos esta situação que temos. Temos cerca de 1 milhão de casas, ou 1 milhão ou mais de casas vazias, boa parte das quais à venda. Como o engenheiro Vítor Coias, inclusivamente, e o engenheiro Fernando Santo e outros do Jornal Expresso, há umas semanas fizeram questão de mencionar, esse parque habitacional vazio vale cerca de 100 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 60% do PIB. E imaginarão o que é que significa para nós, enquanto nação, o dia em que a nossa banca tiver de reconhecer que a carteira de ativos imobiliários desvalorizou, vale muito menos do que eles consideram, e que esses ativos imobiliários deixarem de ter o valor de garantia dos empréstimos junto da banca estrangeira e Portugal tiver de resgatar essas garantias. Não há dinheiro. Não há dinheiro para resgatar tudo isto. Mas eu deixei mais para nós por aqui.